Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan, sejam todos bem-vindos ao canal Leão de Judá. No vídeo de hoje, explicaremos a profundidade dos 10 mandamentos e o que cada um significa na luz das Escrituras. Primeiramente, vamos ver e analisar o que realmente aconteceu no Jardim do Éden, pois Adão e Eva transgrediu os mandamentos do Criador. E ordenou o Senhor Criador ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estarás feito transgressor da lei. Número 1. Não terás outros deuses diante de mim. Eva ouviu a voz da serpente, que deu lugar à cobiça. Adão ouviu a voz de sua mulher, e com isso não ouviram a voz do Criador. E ambos naquele momento colocou outro Deus e outra pessoa acima do Criador. Número 2. Não farás para ti imagem de esculturas e não adorarás. Adão e Eva, através da imagem da serpente e do fruto e da mulher, desobedeceram o mandamento do Criador e se curvando a imagens e fazendo a vontade da carne. Número 3. Não tomarás o nome do Criador em vão. Ambos desonraram o nome do Criador, que lhes tinha dado ordens para não comerem do fruto. E com isso, Adão e Eva envergonharam o nome do Eterno, pois caíram na conversa de Satanás, que transformou-se no príncipe deste mundo. Número 4. Lembra-te do dia de sábado para te santificar. Com esse ato de rebeldia e deslealdade, Adão e Eva transgrediram o descanso eterno, pois lá eles não precisavam trabalhar, pois o Criador lhes dava tudo, e viviam em descanso sabático, pois o sábado significa descanso. Número 5. Honra teu pai e tua mãe. Eles desonraram seu Pai do céu, que lhes deu tudo, um lar, alimento, descanso e amor. Com este ato, seus dias de vida foram abreviados e acabaram provando da morte. Pois este é o único mandamento com promessa, pois o cumprimento deste mandamento, seus dias são prolongados na terra. Número 6. Não matarás. Após comer o fruto proibido, Eva morreu espiritual e carnal, e consequentemente matou seu marido, oferecendo para ele comer. Número 7. Não adulterarás. Ambos adulteraram ouvindo a voz da serpente e a voz da carne, pois o Criador diz nas Escrituras Sagradas que é como um marido, um esposo para o seu povo, e eles o traiu com a serpente. Eles eram casados e fizeram uma aliança de amor e lealdade, mas quebraram esse pacto. Número 8. Não furtarás. Eva pegou um fruto que não era seu. Foi-lhe dado ordens para não comer daquele fruto e influenciou seu marido a cometer o mesmo pecado. Número 9. Não dirás falso testemunho contra o próximo. Não mentir. Além de cair na mentira da serpente, Eva convenceu com a mesma mentira Adão a comer e compactuando com o engano de Satanás. Número 10. Não cobiçarás. Esse foi o mandamento-chave naquele momento, pois Eva cobiçou o fruto para ser igual ao Criador. Queria que seus olhos fossem abertos e passaram a conhecer o bem e o mal. Me parece bem claro que os mandamentos são ligados um com o outro e não conseguem se separar, pois é uma aliança, uma lei, que contém os 10 mandamentos, testificando que se transgride um, transgridem todos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. No princípio criou o Criador os céus e a terra. O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele nasce, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estende os céus, e estendo a terra por mim mesmo.
Ele fez a terra com seu poder e ordenou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e não segue-me não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á. E o Messias respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Criador é o único Senhor. Este mandamento deixa claro para todas as nações que Ele é o único soberano e sozinho fez os céus, a terra e o mar e tudo que nela há. E todas as honras e glórias e adoração sejam dadas apenas a Ele. Idolatria abominável. Quando você coloca uma comemoração como festa do calendário romano, pois foi o mesmo império que matou o nosso Salvador, festas como Carnaval, São João, Falsa Páscoa do Coelho, aniversários, Dia dos Pais, mães, crianças, namorados, finados, Natal, Ano Novo, são adorados outros deuses e representações de homens que de nada faz parte com o nosso Criador. Este mandamento não se refere apenas a outro deus pagão. Mas, quando você coloca alguma pessoa, bem material, alguma vontade, ou até mesmo você acima do Criador, você comete este pecado. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de esculturas, não adorarás. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou a cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida de forma de qualquer figura, semelhante de homem ou mulher. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor de sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. O Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E mudaram a glória do Criador incorruptível em semelhança de imagem de homem corrupto, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Este mandamento proíbe a adoração do Criador através do uso de imagens. Ele deixa bem claro que isso é abominável. Existem mais de 100 versículos bíblicos que condenam a idolatria. Qualquer estátua que se ergue ou imagem que se pinte para representar o Criador simplesmente o ofende, como também afronta sua majestade. Imagens são livros para ensinar os analfabetos. Conclusão: é abominável usar esculturas, imagens, objetos, animais, corpos celestes e até colocar ídolos humanos como forma de adoração, como cantores, atores, heróis, familiares, etc. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Criador em vão. Não jureis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Criador. Eu sou o Senhor. E agora, que tenho em fazer aquilo? Diz o Senhor. Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todos os dias. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordens, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração, é o que eles vos profetizam. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Este mandamento tem um sentido profundo, por mais que não sabemos o nome original que nos foi ocultado e substituído nas Escrituras pela palavra Senhor. E muitos dizem ser Deus, Yahvé, Javé, Jeová, Yah, Yahweh, Yah, etc. Na verdade, com vários nomes falados, a única verdade é que não sabemos. A única certeza são as 4 letras em hebraico que contêm o nome do Criador, que são Yod, Rei, Vav, Rei. Este é o tetragrama sagrado do nome do nosso Criador. A melhor forma de buscar
e não tomar o nome do Criador em vão é fazer a sua vontade, pois é isso que o seu nome representa: amor, justiça, juízo, fidelidade, misericórdia, entre outros. Muitos já mataram, roubaram, ofenderam, fazem juramentos em nome do Criador, pecam e pedem perdão e tornam novamente a cometer o mesmo pecado diversas vezes. E o pior, profetizam em nome do Criador. Diz que ele falou sem ele ter falado. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para se santificar. Chegou a hora do mandamento que é o divisor de águas da lei do Criador. Um mandamento que a maioria das pessoas passam longe e ninguém quer fazer. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo o Criador acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o Criador dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o Criador criou. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardarei o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente morrerá, porque qualquer um que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem, até do sábado, é Senhor. Vejamos que o próprio Criador cumpriu o sábado para descansar e se recuperar de suas obras. Não que o Criador se canse, mas deixando o exemplo para a humanidade seguir, pois sabia do futuro, da queda de Adão. Ele teria que trabalhar com o suor de seu rosto, comeria o pão, até que tornasse a terra. E com isso, deixou um dia para descansar de nossas obras e nesse dia buscar o nosso Criador. E o nosso Salvador deixa claro que o sábado foi feito para a humanidade, não apenas para os hebreus e israelitas, pois muitos usam isso para transgredir o quarto mandamento. Então podemos adorar outros deuses, matar, roubar, pois são leis israelitas. E o Messias disse que é o dono do sábado, pois a palavra Senhor quer dizer dono. Imagino que se ele é o dono do sábado, ele obedeceu e ensinou a todos a guardá-lo, pois ele é a palavra do Criador, e o Criador é imutável. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lança mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de fazer algum mal. E não lhe fale o filho do estrangeiro, que se houver se unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará de seu povo. Nem tampouco digo eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei, na minha casa e dentro dos meus muros, um lugar e um nome, melhor do que meus filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seu servo, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. O próprio Criador falou que ama os estrangeiros e os eunucos que aceitam fazer o seu mandamento, pois ele deixa claro que os mandamentos, incluindo o sábado, é juízo e justiça, deixando claro que outras nações que aceitem entrar nesta aliança e cumprir seus mandamentos, ele vai dar nomes melhores que os seus filhos hebreus e israelitas, e vai se tornar o seu povo, pois ouviu a sua voz e fez o que lhes agradou. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Porque rejeitaram meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Notem o amor do Criador e o zelo principalmente pela guarda do sábado. As pessoas não entendem. Este dia é a assinatura do Criador, que ele criou os céus e a terra e o mar e tudo o que há. E ninguém nota isso. Pelo contrário, guardam outro dia de descanso, o domingo, que em latim significa dia do Senhor e em inglês significa Sunday, dia do sol, separando o dia do domingo para descansar e ir para os seus cultos e realizarem suas orações.
E assim a humanidade comete a idolatria, pois o juízo virá, e virá em breve. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas, e não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem do impuro do puro, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Veja que a profecia diz em Daniel que a besta, o quarto animal que ele viu, era o Império Romano, que sofreu uma ferida mortal e foi curada, e ressurgiu como um Império Romano religioso. Parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Mudou os tempos e a lei do Criador, fazendo seu próprio calendário e mudando a contagem dos dias, pois os dias do Criador é contado de pôr a pôr do sol. Tirando o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, e também tirando o mandamento da guarda do sábado, substituindo para os domingos e festas de seu calendário. E em Ezequiel relatou que os sacerdotes, líderes religiosos, não fazem a distinção entre o santo e o profano, o limpo e o imundo, e seus olhos se afastam dos sábados, fazendo com que o povo tenha liberdade de tomar bebidas alcoólicas, comer animais impuros, como o porco e seus derivados. Vivem em fornicação e muito mais, uma verdadeira igreja de Laodiceia. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Naquele tempo, passou o Messias pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher as espigas e a comer. E estava ali um homem que tinha uma das suas mãos ressequida, e eles, para acusarem, interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência é lícito fazer bem nos sábados. O Messias fala para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus, pois eles são as primícias e receberam a lei e o Messias, e que devemos obedecer os mandamentos e aceitar o Messias como nosso único Salvador. O Messias explica que no sábado podemos fazer boas obras, curas, caridades, fazer pregações, comer uma boa comida junto da família e de seus amigos, apreciar a natureza criada pelo nosso Criador. Porém, o sábado não é para fazer trabalhos, diversões que não edificam nada. O Messias e os discípulos estavam passando e colheram as espigas porque estavam com fome, e não colheram para realizar vendas para fins lucrativos. Ele realizava curas e passava a palavra de seu Pai, principalmente no sábado, pois é lícito e permitido fazer o bem neste dia. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e vos ensinava nos sábados. E ensinava o Messias no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum se endireitar-se. E vendo o Messias, chamou a si, e disse-lhes: mulher, estás livres da tua enfermidade. E aquele dia era preparação, e ia chegando o sábado, e também as mulheres que vieram com ele da Galiléia, e o seguiram e viram o sepulcro, e como seu corpo foi posto. E elas voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e descansou no dia do sábado, de acordo com o mandamento. O Messias sempre tinha o costume de realizar pregações no sábado. Veja que temos que ler atentamente para não sermos enganados. O Messias era acusado de transgredir a lei do Criador, em específico a guarda do sábado. Porém, se ele realmente transgrediu, ele não era o Cordeiro perfeito. Pelo contrário, ele foi perfeito do início até o fim. Ele apenas sabia o que era realmente lícito fazer em um sábado. Por isso operava milagres, e não trabalhava por dinheiro, e sim ajudava o próximo. Notamos que as mulheres seguidoras do Messias, após a sua morte, foram descansar no sábado conforme o mandamento, indicando que o mandamento continua em vigor, mesmo após a morte do Cordeiro, pois é mandamento do Pai e não de Moisés. Pois se fosse abolido, o próprio Messias deixava informado que após a sua morte a guarda do sábado seria abolida. Mas não foi isso que aconteceu. Receamos, portanto, que sendo feita a promessa de entrar em seu descanso, nenhum de vós pareça cumpri-la, porque a nós o Evangelho foi pregado, bem como a eles, mas a palavra pregada de nada lhes aproveitou, não se misturando com a fé nos que ouviram.
Pois nós, os que cremos, entramos no descanso, como ele disse, como jurei na minha indignação, eles não entraram em meu descanso, ainda que as obras estejam acabadas desde a fundação do mundo. Porque no sétimo dia ele falou desta maneira, e no sétimo dia o Criador descansou de todas as suas obras. E neste lugar, novamente, eles não entraram em meu descanso. Visto, portanto, que alguns devem entrar nele, e aqueles a quem foi primeiro pregado não entraram por causa de sua incredulidade. Mais uma vez, limita um certo dia, dizendo em Davi, hoje, depois de tanto tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, não terias falado mais tarde sobre outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo do Criador, pois aquele que entrou no seu descanso também cessou as suas obras, como o Criador fez as suas. Trabalhemos, portanto, para entrar neste descanso, para que ninguém caia em imitando este exemplo de desobediência. Nota-se que Paulo diz para aquele povo no livro de Hebreus que se Josué tivesse ali naquele momento dando repouso, a guarda do sábado, Josué não falaria da guarda de outro dia. O texto deixa claro que aquele povo que Paulo pregava recebeu as boas novas do Salvador, mas não queria guardar o sábado, que é o mandamento, pois aquele povo queria descansar em outro dia. Isso me soa muito familiar com os tempos de hoje. Veja que o apóstolo Paulo nos diz que devemos entrar no descanso do sábado, como o Criador também entrou, para que ninguém caia. Pois neste dia nós separamos para o Criador. Não é dia de trabalhar, vender ou comprar, faxinar a casa, lavar roupas. Existem algumas profissões que é permitido no sábado. Profissões que são responsáveis pela segurança, proteção e saúde, como policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros, pois eles salvam vidas, pois o sábado foi feito para fazer o bem. Este dia é santo, que significa separado, e o Criador também o abençoou, informando que neste dia recebemos bênçãos. No sábado, nós recarregamos a nossa bateria física e espiritual, pois na semana estamos sobrecarregados por causa dos nossos deveres, como trabalho, esposa, marido e filhos, e outras obrigações. E a nossa fonte de energia é o Criador, dos céus e da terra e do mar. Ele nos recarrega e nos santifica e abençoa para iniciarmos uma nova semana. Pois dificilmente quem não se separa neste dia conseguirá guardar forças para não transgredir os outros 9 mandamentos. Não reparastes como o mundo hoje está? Não é o dia que você quer ou pode descansar ou folgar, e sim o dia que o Criador instituiu para a humanidade descansar. Quem fez as leis foi o Criador e não os homens. Não dá para seguir 2 senhores, ou segue o Criador ou segue o dinheiro. Pense nisso. Esses foram os 4 primeiros mandamentos, que tratamos e provamos o nosso amor ao Criador. Amar ao Criador sobre todas as coisas é a primeira máxima, o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Agora vamos ao nosso relacionamento ao próximo. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, o teu Criador, te dá. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e que possas viver muito na terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Antes de mais nada, este mandamento deixa claro que uma família é composta por um homem, uma mulher e filhos, não homem com homem nem mulher com mulher. Vemos que é um mandamento que temos promessa. O Criador prolonga nossos dias na terra. Temos uma recompensa se cumprirmos. Temos que lembrar de honrar nossos pais e fazer o bem, porém temos que obedecer nossos pais no Senhor. Porque se teus pais mandam você mentir e enganar, ou algo do tipo, você vai desagradar o Criador, pois antes de nossos pais, temos o Pai de todos, que está no céu, e temos que amar e honrar Ele em primeiro lugar. 6º mandamento. Não matarás. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal.
e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. À primeira vista, este mandamento parece ser bem fácil de ser guardado, pois a grande maioria nunca matou e nem pretende matar. Porém, observamos que o Messias, a palavra do Criador, nos deu a luz das Escrituras, deixando claro para não ofendermos nossos irmãos, xingar, maltratar, ameaçar, ter ódio, pois dá no mesmo que transgredir este mandamento. E muitos acham que com a graça do Messias ficou mais fácil. Até ficou, porém ele veio para dar luz aonde tinha trevas e explicar de uma vez por todas o verdadeiro significado de cada mandamento, pois o povo não compreendeu e muitos ainda não compreendem a sua totalidade. Sétimo mandamento: não adulterarás. E a costela que o Senhor Criador tomara ao homem transformou-se numa mulher e as trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso de meus ossos e carne de minha carne, chamar-se-á de varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um de teus membros e não seja teu corpo lançado no inferno. O sétimo mandamento diz respeito à pureza sexual e à proteção da sagrada instituição familiar, assim como o mandamento anterior fala sobre a proteção da vida. Nota-se que o matrimônio foi instituído desde o jardim do Éden antes da queda. Temos que ser fiéis e leais. Adultério é traição e falsidade. É a quebra de uma aliança assinada pelo casal, homem e mulher, diante do Criador e da sociedade. O Messias deixa claro que devemos tomar cuidado quando olharmos para um homem ou uma mulher com más intenções. Isso também é válido para termos cuidado nas coisas que estamos assistindo para não pecar. Oitavo mandamento: não furtarás. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do Criador. O oitavo mandamento diz respeito à proteção da propriedade e abrange um grande número de modalidades de furto, sobre os quais o cristão precisa vigiar para não cair nas ciladas do diabo. Roubar dinheiro, objetos, propriedades, homem, mulher, entre outras modalidades, se encaixam no roubo. Não podem haver paz em uma sociedade se não houver respeito mútuo pela propriedade de cada um. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não mentir. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Respondeu-lhes o Messias: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Raça de víboras, como podeis falar boas coisas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um dos problemas deste mundo é que muita gente acha normal dizer alguma mentirinha. Dizer uma meia-verdade também é mentira, pois a intenção é a mesma, enganar. Podemos mentir com intenção ou mentir por omissão. Tem situações que podemos mentir sem dizer uma palavra sequer. O Criador diz: não minta, diga a verdade. 10º mandamento: não cobiçarás. Então lhes recomendou: tendes cuidado e guardai-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos dos que verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação,
Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Desejo em ter coisas é normal do ser humano. Um bom emprego, um bom local para morar, um bom marido, uma esposa e filhos. Porém a cobiça é diferente. É o amor por coisas de uma maneira fora de proporção, fora de equilíbrio, fora de lugar. Coisas podem trazer até felicidades, mas só por algum tempo. Quando ganhamos um presente, ficamos felizes. Depois de algum tempo, tudo que foi novidade deixa de ser. Tudo neste mundo material é passageiro. Paulo diz que temos que aprender a nos sentir contentes e sentir satisfeitos pela comida, pela roupa, casa, marido, esposa e filhos. Esta natureza não temos, porém nós aprendemos. Os 6 últimos mandamentos se resumem nesta segunda máxima: amarás teu próximo como a si mesmo. Irmãos, mandamentos não salvam ninguém. Pelo contrário, apontam o nosso pecado e nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E em contrapartida, nós temos que agir com arrependimento e não pecar mais. E o Messias entra em cena para realizar a salvação, pois o Cordeiro morreu pelos nossos pecados e não para a gente continuar em transgressão. Vem com a gente, obedecer é melhor que sacrificar.